Olá pessoal, tudo bom? Bem, vamos para mais uma aula de geografia. Pegue o seu livro 2, tá ok? Na página 176, você vai ver 3 imagens de 3 cidades, completamente diferentes, tá? Bem, nós temos aqui a imagem de Manaus, que fica no Amazonas. Nós temos aqui Brasília, que é o Distrito Federal. E temos também Olinda, que é Pernambuco. Será que essas cidades são iguais? É claro que não. As cidades são completamente diferentes, né? Elas possuem atrativos diferentes. Então, essas cidades, elas são classificadas também de acordo com aquilo que elas possuem, os elementos que formam essa cidade. Ok? Bem, se você for aqui no Rio de Janeiro, em Paraty, você vai perceber que é uma cidade histórica, né? As suas ruas, elas são chamadas de pés de moleque, elas possuem pedras arredondadas em toda a cidade praticamente, e as casas são bem estilo colonial, coloridas e praticamente iguais. Bem, e nós temos também a diferença entre as cidades. O que caracteriza uma cidade? Vamos ler no livro juntos, tá? Você vai para a página 178 e vamos saber um pouquinho sobre as cidades industriais, né? Vamos ler um pouquinho junto, pessoal? As cidades cuja principal atividade econômica é a indústria, pois concentram-se grande número delas. São chamadas de cidades industriais, ou seja, as cidades que possuem muitas indústrias, elas são classificadas como cidades industriais. E o livro de vocês aborda algumas dessas cidades aqui no Brasil. Vamos conhecê-las? Vamos lá. Nós temos aqui São Bernardo do Campos, que é em São Paulo, e nós temos Joinville, que é em Santa Catarina. Então, se você for nessas cidades, você vai observar que há um grande número de indústrias, de fábricas, né? Vamos para mais um tipo de cidade, pessoal. Bem, vira na página 179. Nós temos as cidades religiosas. As cidades religiosas são muito interessantes, são muito visitadas por fiéis, né? Geralmente possuem muitas igrejas ou templos religiosos, né? E tem algumas cidades aqui no Brasil muito conhecidas. Então vamos conhecer, observando o livro, pessoal. Nós temos uma imagem da cidade de Aparecida, que fica em São Paulo. Muitos fiéis vão visitá-la exatamente por esse tipo de atração, né? Então, vamos conhecer outras cidades, ok? Bem, nós temos nessa mesma página as cidades comerciais e prestadoras de serviços. Vamos ler aí. Vamos lá. Algumas cidades brasileiras apresentam muitos estabelecimentos comerciais e de serviços, como supermercado, farmácia, loja, né? Vários tipos de comércios. Então, esse tipo de cidade, as pessoas vão visitar esse tipo de cidade ou morar nesse tipo de cidade porque há uma grande quantidade, né? Há uma grande quantidade de comércios, né? Então vamos conhecer algumas delas. Vamos lá. Nós temos Cuiabá, lá no Mato Grosso, Maringá, em Paraná, no Paraná, e Ribeirão Preto, em São Paulo. Aí nós vamos virar então na página 180. Nós temos duas imagens também de tipos de cidade, né? Que é a imagem de... peraí só um minutinho. Da Arábia Saudita, né? Meca. E nós temos um outro também muito interessante, que é lá na Mesquita de Meca. Olha quantas pessoas, observando essa imagem, vão visitar essa cidade exatamente por causa da fé, né, da religião. Então é interessante saber essas características das cidades. Quando você for viajar para alguma cidade, você vai observar literalmente as diferenças e as semelhanças da própria cidade que você vive, né? E o Rio de Janeiro, onde a gente vive? Como seria classificada a nossa cidade? Vamos ver, gente. Vai na página 181 do seu livro. Cidades históricas. Eu falei que Paraty, que fica aqui no Rio, é uma cidade histórica, ok? Vamos dar uma lida, pessoal? Toda cidade tem a sua história. Formou-se e cresceu ao longo do tempo. Nós temos a imagem aí de Ouro Preto, né? De Minas Gerais, que há um tipo característico de construção, de casa, de ruas. Então vamos lá. Entretanto, costuma-se chamar de cidade histórica aquela que teve importância no passado e conseguiu preservar o seu patrimônio histórico, cultural e arquitetônico. Então, gente, pensando bem, a partir do momento em que a cidade se desenvolve, ela consegue manter
né? Os tipos de casa, os tipos de monumentos, as ruas. Então, essa cidade consegue manter a sua história, né? A preservação da sua história é chamada de cidade histórica. E aí a gente tem a imagem de Ouro Preto, assim como, por exemplo, Paraty, que fica aqui no Rio, né? Aí você vai virar na página 182, nós temos as cidades portuárias. Portuária vem de porto, ou seja, essa cidade vai apresentar um grande número de portos para poder, vamos dizer, vender produto, chegar produtos de outros países, ou seja, vai trabalhar com a exportação e a importação. As cidades portuárias, elas estimulam bastante o serviço. Então, muitas pessoas que vão morar em cidades portuárias vão geralmente para trabalhar nesses portos aí, ok? Bem, nós temos a imagem aí também de o Porto de Santos, que fica em São Paulo, né? Imagina quantas pessoas precisam desse porto para trabalhar, né? Aí você vai agora na página 183 para a gente conhecer outros tipos de cidades. Nós temos as cidades universitárias. Esse tipo de cidade, ela possui um grande número, né, de faculdades, né, de cursos. Quer dizer, o foco é, para você morar numa cidade universitária, você tem que ir para estudar, né? Então a gente tem uma imagem no livro. Vamos ver da onde, pessoal? Campina Grande, né? Lá na Paraíba, esse local, as pessoas já sabem que vão para esse local para estudar, né? Para buscar capacitação profissional. Então essa cidade se chama cidade universitária. Nós temos também as cidades dormitório. A cidade dormitório é muito interessante. Vamos dar uma lida aí. São classificadas de cidades dormitórios aquelas em que boa parte da população tem sua moradia nelas, mas trabalha em cidades vizinhas e precisa se deslocar diariamente de uma cidade para outra. E nós temos aí a imagem de Osasco, São Paulo. Osasco é classificado como uma cidade dormitório porque muitas pessoas vão morar em Osasco, mas trabalhar fora de Osasco. Então, por isso, é classificada como uma cidade dormitório, ok? E temos as cidades também com múltiplas funções, ou seja, vamos dar uma lida aí. Várias cidades brasileiras podem ser, ao mesmo tempo, centros comerciais, universitários, de serviço, de lazer e de turismo. E um centro também industrial. Então, de repente, a gente vai ter que classificar aí junto a nossa cidade do Rio de Janeiro. Vamos pensar junto aí, pessoal. Como você classificaria a cidade que nós vivemos? Com certeza, ela é uma cidade de múltiplas funções. Por quê? Tem um lado histórico, né? Tem um lado cultural, tem um lado universitário. Então, a gente está no município do Rio, né? E na cidade do Rio de Janeiro com várias dessas funções que a gente está aprendendo. Pessoal, é muito importante você perceber as diferenças entre as cidades. Ao longo do tempo, elas mudam muito, né? Sofrem grandes transformações, seja na paisagem, né? Através também das construções que os homens fazem. Então a gente tem que conhecer a cidade que a gente vive e a cidade que a gente vai escolher para morar. Olha, um grande beijo e fiquem com Deus!